Oi gente, eu sou Henrique Massaro, tô aqui como sempre depois do meu vídeo de análise da semana de The Sopranos com um vídeo extra pra gente falar sobre alguns detalhes que não puderam entrar no meu texto final ali de análise e algumas curiosidades aqui que eu sempre trago nesse vídeo que, como o nome já diz, é um vídeo extra. É também um vídeo mais informal, eu tô com o computador aqui pra gente poder analisar algumas imagens. Antes disso, uma curiosidade, já começando, né? O nome do episódio, Pax Soprana. Isso faz referência, né, ao Pax Romana, que foi um período de cerca de 2 séculos, onde a paz teria reinado, né, e a prosperidade também no Império Romano, que começa com César Augusto, né, cujo nome de nascença é Caio Otávio, como o próprio Tony vai dizer no episódio, depois ele vai fazer essa referência na hora que ele conversa com o Júnior sobre o imperador que conseguiu manter a paz durante muitos anos, né, dando a entender que o Júnior precisa começar a dividir as coisas pelo bem maior. Então é por isso que o episódio se chama Pax Soprana. Esse episódio é escrito pelo Frank Renzulli, ele trabalhou em vários episódios de Sopranos, tá? Muitos deles como produtor, mas também como roteirista. Esse foi o primeiro roteiro que ele escreveu de The Sopranos, e o episódio foi dirigido pelo Alan Taylor. Ele dirigiu 9 episódios de The Sopranos, é um diretor até bem conhecido, dirigiu outras produções também como Game of Thrones. Agora sim, analisando as imagens, a gente começa, eu separei essa imagem do Vin Makazian, para mostrar como ele sempre aparece num ambiente industrial, né? Num ambiente de fundos de uma fábrica, de algum lugar muito escuso ali, como as atividades que ele está desenvolvendo. Ele deve dinheiro para o Tony, ele é um policial extremamente corrupto. Aqui ele aparece, né, nos fundos de uma serraria, em um lugar muito barulhento também, que dão uma ideia da bagunça e do modo desajustado que é a vida desse cara. É sempre nesses lugares que ele aparece. E ele tá, nessa outra cena, emoldurado por uma ponte, que é uma coisa bem sugestiva, tá? As pontes são importantes nesse episódio, em Sopranos como um todo, e pro próprio Vin Makazian, como a gente sabe, né? Se vocês já assistiram até o fim a série, sabem do que eu tô falando. Separei essa imagem só pra gente poder comentar o seguinte: o Tony fala pra Melfi porque ela pergunta por que ele foi consultar com uma terapeuta mulher. E ele diz pra ela que na verdade foi porque o Cusomano, que é o médico que é vizinho dele, que atendeu ele quando ele teve o ataque de pânico, recomendou pra ele 3 psiquiatras, 2 judeus e uma italiana. E ele, como recomendou uma italiana, resolvi pela italiana, né? Ele fala uma paisana. Só que o Tony tá mentindo pra ela. Ou ele tá mentindo aqui, ou ele mentiu no primeiro episódio. Porque no primeiro episódio, quando ele está tendo a primeira sessão de terapia, ele olha o nome dela, Melfi, e diz, sobrenome italiano, ele parece bem curioso. Ou ele mentiu ali, que ele não sabia, ou ele está mentindo agora. De qualquer forma, ele está mentindo para ela. E essa imagem é muito singela, porque é o último olhar da Melfi, depois que ele devolve a pergunta para ela: por que tu aceitou atender um cara como eu? A gente não vê o que ela responde. Ela provavelmente respondeu alguma coisa, mas a montagem corta. Então... Só que antes ela abre um sorrisinho bem singelo e analisa o cara ali, o paciente, como um todo, assim. É uma pergunta que não foi respondida ainda, nem ela tem tanta certeza, e ela vai se questionar isso ao longo da série, como a gente sabe. Uma curiosidade: o Júnior tá querendo ser um justiceiro ali pro seu alfaiate, né, cujo neto se matou por causa das drogas e tal, uma história bem triste, e ele fala que o nome do neto é Dominic, mesmo o nome dele, né, do alfaiate. Curiosidade, esse é o nome do ator que faz o Júnior Soprano, né, o Dominic Chianese. Uma outra fala que mostra o antissemitismo desses personagens e que até é engraçado, a gente ri do próprio preconceito deles, né? A Lívia, ela fala nessa conversa com o Júnior, ela quer plantar a ideia, ela quer alfinetar o Tony, ela planta a ideia de que ele deveria começar a taxar o hash. E ela se refere a ele como seu amigo judeu. E depois ela ainda diz, ela questiona o fato de nunca vi um judeu andando a cavalo, tipo... porque ele tem uma fazenda e tal. É o ponto que ela pega para implicar, né? Aqui um vídeo que eu separei, na verdade, um videozinho, né, um trechinho do episódio, que é uma cena bem legal que nos mostra toda a entrada ali dos Satriales, né? Que é uma visão que a gente não teve outras vezes até o Christopher chegar lá nos fundos onde ele sempre se reúne. Essa situação do Júnior resolver taxar o hash deixou o Tony justamente em um beco sem saída, né? Essa imagem que vai prendendo o personagem ali. Primeiro ele aparece até com o hash, depois sozinho, né? É totalmente o Tony tá num beco sem saída. Ele acaba conseguindo achar uma solução, mas naquele momento ele fica bem encurralado, e a própria imagem nos mostra isso. Uma outra imagem que eu separei é para mostrar que essa é a primeira aparição do John Sacrimoni, né, conhecido como Johnny Sack,
que é interpretado pelo Vince Curatola, né? O personagem que vai ser muito importante, é um dos chefes de Nova York, vai aparecer muitas vezes ao longo de The Sopranos. Essa é a primeira aparição dele. Um outro elemento do antissemitismo, que até o próprio Hash dá risada aqui, né? Quando eles negociam, o Júnior fala, depois que aceita a proposta do Hash, hold on to your cock when you negotiate with these desert people. Tipo, fica, né, para não traduzir literalmente, fica atento quando você negocia com esse povo do deserto, se referindo aos judeus, né? De novo, uma ponte no episódio, essa ponte aparecendo no lugar onde eles vão matar o Rusty Irish, e é uma ponte que, caso vocês se lembrem, apareceu já em Sopranos no episódio piloto, onde eles matam, não, onde eles ameaçam, né, o Mahaffey, e o nome dessa ponte é Patterson Great Falls, tá? Uma ponte lá de Nova Jersey. É, de fato, a mesma ponte que apareceu no piloto. Uma curiosidade nessa cena é o Júnior dizendo pro Tony que ele poderia ter sido jogador de beisebol. Sendo que várias vezes ao longo da série e tal, o Tony vai mencionar o fato de que a mágoa que ele tem, que o Júnior disse que ele não poderia ser um jogador profissional. Provavelmente se referindo a futebol e tal, aqui a beisebol, mas enfim, o Júnior tá em alta nesse momento, acho que ele tá feliz e ele resolve até elogiar esse lado atleta do sobrinho, né? Que é uma coisa que ele não faz nunca. Na fazenda do Hash, lá no Aras do Hash, eu tô apreciando os cavalos, mais um momento ali do personagem mostrando esse amor pelos animais, como ele admira os animais. Aqui no caso é a liberdade dos animais, que vivem muito mais livremente do que ele, né? Já falei sobre isso algumas vezes aqui. E a cena final, o jantar, né? Onde eles estão todos reunidos e é meio sugestivo que muitos mafiosos reunidos vai dar problema. Porque na história real da máfia, a única grande reunião formal, essa reunião aqui é para anunciar o Júnior como o novo chefe. E aqui só tá a família de Mel e associados, né? Não estão todas as famílias do crime. Mas uma reunião formal assim na vida real aconteceu só uma vez na história da máfia, na máfia americana, né? Que foi o jantar, que foi a reunião de Apalachim, nos Estados Unidos, em 1957. Foi uma reunião com praticamente todos os chefes das famílias de Nova York e seus associados para discutir os rumos dos negócios. E essa reunião foi descoberta pela polícia meio que sem querer e acabou com mais ou menos uns 60 mafiosos presos. E desde então eles nunca mais repetiram esse tipo de encontro. Obviamente se encontraram várias vezes, mas uma reunião formal assim não foi repetida. Então é sugestivo que a reunião aqui vai dar problema, como de fato dá, né? Aqui mostrando a cena seguinte, eles estão sendo fotografados pela FBI e toca a música Paparazzi, né? Que dá essa ideia de fotografar sem permissão, fotografar escondido de todos eles ali. É mais uma vez uma bela escolha de trilha sonora em The Sopranos. Terminei aqui então a minha análise extra do vídeo, mais curta hoje do que nos vídeos anteriores. Esse episódio eu achei um episódio muito legal, a primeira temporada ela vem numa crescente muito boa. Eu quero saber o que vocês acharam agora. Comentem aqui embaixo. Conheciam todos esses detalhes? Tem alguma coisa que eu não mencionei? Eu sempre gosto de ler os comentários de todo mundo, tá bem? Sigam nas minhas redes sociais, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like. Ativar o sininho já nem adianta mais tanto. Acompanhem aqui que é melhor e não se esqueçam de compartilhar com os amigos. Isso sim ajuda bastante, tá? Até o próximo vídeo e tchau!